Muito bem, vamos à parte prática, a segunda etapa, né, a segunda parte que eu dividi a apresentação. Primeiro eu vou mostrar como que a gente faz aquele processo do desenvolvimento do fantoma, né, aquele passo a passo lá, para desenvolver esses fantomas voxelizados, né, a partir de objetos mesh, vamos lembrar disso. Então, eu estou aqui num computador, o sistema operacional é o Ubuntu, tá? É, às vezes o acesso aqui pode mostrar um pouco demorado, mas é porque eu estou acessando ele via internet, né? Ele está com o Ubuntu 20 e eu estou acessando ele lá da minha sala, né? É, vou abrir algumas janelas aqui que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas vai ser o programa Make Human, né? Esse cara aqui. Como eu falei, ele é para ser utilizado para desenvolver objetos mesh, né? Fantomas, avatares, né? Que eles chamam, humanoide também, né? Para desenvolvimento de games ou outras coisas, né? Há várias aplicações. Essa versão, particularmente, não é a versão que eu trabalhava. Essa aqui é uma versão mais autorizada, mas, para te falar a verdade, a versão que eu trabalhei durante o mestrado, no doutorado, eu utilizei uma versão hiper simples e bem mais amigável, né? Hoje tem muitas outras ferramentas, né? Você pode alterar aqui, por exemplo, a idade desse fantoma, desse avatar, né? Uma pessoa mais nova, mais velha, quais as características que essa pessoa vai ter, né? Há uma modificação na face da pessoa. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Algumas algumas características de parâmetros, de mudança de parâmetro, eu realmente tentei mexer aqui para ver se eu lembrava de alguns passos. É, mudou bastante, né? Essa questão de como utilizar o software. Mas isso aqui é muito simples. O que a gente precisa é o avatar. A gente precisa desse contorno, né, do corpo humano parecido com um peso e uma altura da qual eu precise para desenvolver meu modelo, tá? Um modelo computacional. Então, eu estou mexendo aqui aleatoriamente, algumas mudanças são vistas, outras às vezes não são tão claras. Vou colocar um rapaz aqui mais musculoso, por exemplo. Eu posso alterar, né, partes, se eu for colocar um feminino, né, um fantoma feminino, a questão da mama vai fazer diferença, né? Aqui tem outras configurações de face, torso, né, os braços, pernas, etc. Se você quiser uma modificação mais randômica, o próprio Make Human vai te dar isso. Então, muito bem, vamos supor que esse é o fantoma que nós vamos utilizar para o nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui em Files e vou em Save. Vou exportar esse modelo. Alguns tipos, tá, de arquivos, formatos de arquivos, extensões são disponíveis, mas o que a gente interessa é esse objeto aqui, ó, o Wavefront Object, tá? Vou colocar aqui em centímetro, não sei o que isso vai alterar, e vou setar a pasta que eu criei aqui para o curso, né, para desenvolver. Então, MCMag curso, eu vou salvar ele aqui. Por enquanto, não tem nada nessa pasta, além do Bivox, que também
Eu fiz o download da página, né? Deixa eu mostrar a página também, enquanto ele abre aqui. Vou salvar aqui dentro, vou colocar um nome, né, para esse sujeito, humanoide. Avatar, vamos pôr um avatar. Um avatar. Vou salvar ele aqui, vou exportar, né, com esse nome. Ok, exportei. Ele está fazendo o processo. E aqui ele criou o meu objeto mesh com alguns outros parâmetros, alguns outros arquivos que vêm em conjunto a respeito de textura, etc. Essas coisas eu particularmente não utilizei. Às vezes quem for utilizar pode verificar se isso daqui pode fazer alguma diferença no modelo. Bom, feito isso, eu tenho o objeto mesh, que é esse sujeito aqui. Você fala, como que eu vou saber a altura dele, etc. O próprio Make Human aqui, ele te dá esses valores, tá? Tem você pode colocar roupa, etc, né? Etc. Aqui tem uma... Eu até vi isso aqui agora há pouco. Mas como mudou bastante essa interface, esse aqui é fácil de achar. Depois a gente procura aqui qualquer coisa, né? Não vou mexer com esse aqui, eu acho que é aqui. É o help, não é o settings. Pode adicionar plugins. Oh, parece que é engraçado essa perguntinha. Você pode adicionar uma armadura, né? No Blender, você trabalha com uma armadura. Seria o esqueleto desse boneco, desse avatar, né? Desse objeto mesh, que facilita bastante na hora de alterar a posição dele, tá? Mas tudo bem, eu já salvei meu modelo, eu vou fechar. E aqui eu não vou salvar, porque eu não quero, né, utilizar nenhuma característica desse modelo salvo, para mim não precisa. Só verificar se é isso mesmo que ele perguntou. Yes, I want to mix. Eu vou colocar aqui Beambox Viewer. Então nós temos aqui o site do Beambox, tá? Esse aqui é o Beambox, esse aqui é o Viewer, né? É o programa de visualização, tá? Depois que você já renderizou, já fez seu objeto mesh. Mas se você quiser salvar o Beambox, ele tem para vários formatos, como eu falei, né? Para Linux, Windows, etc., Mac, que é bem interessante. Muito bem, salvamos nosso objeto mesh. Então, vamos supor que eu quero fazer essa modificação nessa estrutura do objeto mesh. Esse é o Blender. Tá? É um software extremamente interessante, muito complexo, muitas funcionalidades. Né? Eu realmente não vou mexer com ele aqui, porque também ele modificou bastante, né, a forma de se utilizar, mas eu vou fazer aqui, por exemplo, a importação daquele avatar. Vou fazer a importação daquele wavefront, .object file, que é o cara que eu estou trabalhando, né, meu avatar. Então eu exportei ele. Ele ficou ele ficou enorme, tá vendo? Então ele está aqui agora. Então tem que ver essas dimensões vocês conseguem obter facilmente no software, etc. E na hora que for definir o input, é muito fácil de obter esses parâmetros, tá? Então eu tenho aqui o mesmo, né, Make Room, eu só importei para dentro do Blender.
Para que eu fiz isso? Porque se eu quiser alterar a posição desse sujeito, então vamos supor que eu quero colocar ele deitado numa cadeira, sentado numa cadeira, né, ou em outra posição qualquer, eu consigo fazer isso aqui no Blender muito bem. Só que aqui eu não vou mexer nesse processo, eu só queria mostrar para vocês os dois softwares e como fazer importação, etc. Quando eu é, no momento que eu finalizei o meu trabalho, eu vou exportar normalmente o novo objeto mesh, tá? E aí eu consigo, né, obter as configurações que eu preciso para o meu input. Ótimo, eu tenho meu avatar, já sabemos como foi feito, eu vou usar o Beamvox, que foi o Beamvox do download da página aqui. Tá? O próprio Patrick, que é esse cara aqui, eu conversei muito com ele na época, porque a gente, né, trocou algumas ideias a respeito do que eu precisava, mas na verdade o código dele já tinha um código pronto, que é para fazer, né, os arquivos para outros, para games, etc. Né? Então ele já tinha essa estrutura pronta. Então aqui ele tem uma questão interessante, que é essa questão do tamanho, tá? Você pode fazer um grid de até 512. E se a gente quiser um Fantoma com uma resolução maior, a gente tem que comprar, né, uma versão paga desse cara, que é o Beamvox. Muito bem, então eu venho aqui nos parâmetros do Beamvox, tenho anotado aqui. No próprio site do Beamvox eu tenho anotado os parâmetros de configuração. Então eu pego esse cara aqui e vou jogar aqui na minha linha de comando. Estou chamando o programa, coloco a dimensão que eu quero, 256, tá? E coloco uma rotação aqui qualquer, para eu só posicionar o Fantoma dentro do meu universo, né? Se eu quiser em Z, eu vou lá e coloco em Z, por exemplo, né? O objeto fica do lado inverso. Menos T um parâmetro, não lembro se era para no próprio código aqui, no próprio site, né? Ele manda esses parâmetros, tá? Rotacionar em X, em Y, blá blá blá. Bom, eu não lembro, mas aqui não vem ao caso. Depois, quem for utilizar o código vai verificar todos esses parâmetros, até para você montar seu input, você precisa saber qual que é a posição que o Fantoma está, né? Se você vai precisar rotacionar esse Fantoma, etc. O que vai acontecer, né? Eu sugiro não fazer nenhuma translação de um Fantoma, principalmente, ou qualquer modelo no MCNPX, porque é um processo extremamente custoso para o código, tá? Esses parâmetros de translação, rotação, você pode até utilizar, mas para inputs muito simples. Bom, e aqui eu estou chamando o Beamvox e aí eu passo quem que é o cara que eu quero converter. Então eu vou pegar aquele wavefront .object file e vou converter ele aqui. Ah, é claro, eu estou aqui no Windows e aqui ó, ele mostra aqui na tela essa conversão. Tá? Esse aqui ele fazendo a conversão, ele vai te mostrando quantos voxels, o que ele está fazendo, né? O que você pediu, a minha placa de vídeo. Quem tem placas de vídeo aí mais potentes, né, vai ter essa configuração mais rápida, né? E ele passa vários parâmetros aqui que a gente pode olhar posteriormente, tá? O código foi criado pelo Patrick de 2004, ele fez a atualização em 2021. Muito bem, então ele escreveu algumas linhas, etc. O que importa para a gente aqui no momento seria o número de voxels que foram criados, tá? O tamanho do arquivo, né? E a matriz, tá? Aqui é a minha matriz.
A minha área preenchida é essa área aqui, ó, 161 por 66, 256. Ela vai de 0 a 160, de 0 a 65, x, y, z, tá? Essa é a minha matriz. Muito bem, se eu quiser, então, visualizar, eu só passo esse cara para cá, esse viewer aqui, ver se ele aparece. Beleza. Então, eu tenho esse cara aqui. Eu coloquei uma rotação em Z, então ele apareceu dessa forma, que apareceu um pouco diferente. Está aqui meu fantoma voxelizado. Está pronto. Se eu tivesse feito aquela alteração que eu falei, né, ele estaria sentado, né, conforme eu mostrei nos vídeos. Muito bem. Só que ele ainda não está preparado para o MCNP, porque esse arquivo que é um arquivo de extensão .binvox, né? É um arquivo binário, ele tem os parâmetros dele lá. Então eu preciso converter esse cara aqui para alguma coisa que o MCNP consegue ler. Aí vem como dizem, né, o pulo do gato, que é o que eu desenvolvi lá para fazer isso automaticamente no MCNP. Agora, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu estou utilizando o Linux aqui para fazer a conversão e o meu Wine, que é porque esse programa foi desenvolvido na época em exe, e eu ainda estou vendo se consigo recuperar o código-fonte, né? Eu tenho o executável dele e eu não estou conseguindo rodar o Wine nesse computador, que eu não sei por que ele não está funcionando, mas está dando um segmento fault aqui. Mas não tem problema, porque a gente tem o Windows. Então aqui no Windows eu consigo pegar o meu objeto mesh, meu Binvox na verdade, tá? Vou passar para cá e vou executar esse Binvox MCNP dentro dessa pasta aqui, de forma que se eu consigo abrir o prompt daqui. Muito bem. Vamos lá. E aqui eu vou executar o Binvox no Windows e consigo converter esse cara para o input do MCNPX. Vamos ver como é que a gente faz isso. Muito bem. Então, aqui eu consegui entrar na pasta do Binvox, o avatar está lá, e uma especificação importante é que eu tenho que renomear esse cara aqui. Tá? Na época, alguma coisa me disse que eu tinha que fazer isso. E aí eu chamo o Binvox exe. Beleza. E aqui eu vou executar esse cara e ele já fez a conversão do meu arquivo. Agora eu tenho um arquivo, né, com os parâmetros, tá, do Fantoma, né, com os parâmetros do MCNPX, ou 5, ou 6, tá? Esse aqui é aquele fio, né, da matriz, que vai de 0 a 256, etc. E essas configurações, posteriormente, você que deve preparar o seu input. Então, nós vamos voltar aqui para o Linux, que eu vou copiar esse aqui e jogar lá na pasta do Linux. Né? E aí a gente pode verificar esse cara aqui agora, tá?
eu tenho lá, né, a minha matriz preenchida, né? Aqui seria o ar, né? Aquela caixa de água. Então ele tem lá de 0 a 255, etc e tal. Mas a gente viu que o fantoma, ele estava numa posição no cantinho da dessa caixa, né, de 256. E o próprio Ben Fox, ele me dá, como é que fala? Ele me dá o tamanho do fantoma. Então ele não vai ele não vai de 256 ele não, né, 0, 255 seria toda essa caixa nessa área aqui. Vou mexer muito rápido. Seria essa caixa, né, do tamanho do sujeito aqui, esse piso aqui, né, etc. E eu quero só essa parte aqui, né, no fantoma. Não preciso de tudo, todos esses voxels. Então isso é uma coisa interessante que a gente deve observar na hora de criar o nosso input. Então esse input ele vai ser modificado de acordo com o que você quer, né, simular. Eu vou mostrar como que fica um input, por exemplo, final, porque aqui eu teria que trabalhar nele para colocar as especificações. Então, eu abri aqui como exemplo, né, uma pasta dos fantomas que eu desenvolvi lá na Bélgica para o SCK, tá? São os fantomas mesh, e eu já abri ele aqui. Não é uma tarefa fácil, né? Você ficar rotacionando esse objeto no MCNP. Muito bem, esse aqui é o Binvox que a gente criou agora, né? Tem uma lattice aqui com esse tamanho, representando o universo que é o ar, tá? Então, o universo 6 seriam parte dessa caixa, né? Uma caixa, um box gigante, né? Na verdade, aqui é uma caixa grande, na verdade, de 256 posições em X, Y e Z. E aqui eu tenho o quanto ela repete, essa estrutura repete dentro dessa matriz. Isso economiza bastante o tamanho do seu input, tá? Porque eu vejo que cada programador tem uma maneira de trabalhar com o input. Então, isso aqui é uma maneira fácil de representar quantas vezes esse número 6 aqui, esse universo 6, vai repetir dentro dessa matriz, tá? E no meio dessa matriz vão ter outros valores, né? Que aí eu já começo a vir com outros parâmetros, outros universos, que vão representar, por exemplo, músculo, né? Tecido mole, etc. E aqui eu tenho os parâmetros comentados para eu saber quantos voxels eu estou trabalhando aqui. Muito bem. A mesma coisa acontece nesse input que eu escolhi aqui, peguei um aleatório, tá? Que tem lá, né, o universo 6 é ar, tá? Preenchido nessa matriz, né? E aqui eu tenho um fantoma, né, de tantos valores aqui, etc. E o input referente a ele eu tenho aqui, o que eu também gosto de utilizar bastante é essa parte de chamar o arquivo, de ler um arquivo dentro do próprio input do MCNP. Quando a gente está trabalhando com arquivos de fantomas, eles podem ter aí na faixa de 70, né, 50 mega, e quando a gente simula esses fantomas no MCNP X ou 6, o que acontece é que eles retornam no output, ele vem o input com o output junto. Então esse arquivo pode dobrar de tamanho, né? Então uma maneira fácil de você economizar espaço é você fazer uma leitura do arquivo, né, que está separado do seu modelo, do seu input. Então esse seria o input. Dentro do input
o MCNP ele vai fazer a leitura aqui né, do que eu quero aqui são os detectores, né, o detector, na verdade. E aí ele faz a leitura do fantoma, que é esse arquivo, que tem esses parâmetros, e ele continua lendo aqui, né? Aí ele vai falar da superfície, etc. Tem uma aula aí sobre MCNP e todos esses parâmetros, como que trabalha com isso, né? O Johnny está falando sobre MCNP-X aí. Tem a estrutura aqui dos materiais e a fonte, eu defini a fonte, etc. Vou rodar meu input. Então, basicamente é isso. Os primeiros parâmetros aqui são parâmetros também que podem ser utilizados no MCNP, tá? Tem um comando que chama, na verdade é um arquivo de um código, né, em Python, que ele cria, né, os arquivos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu passo um parâmetro de energia e ele vai criar vários arquivos para mim automaticamente com as energias que eu especifiquei aqui. Então eu não preciso ficar copiando e colando o arquivo, né? Jogo ali um comando, né, do Python, esse MCP Study aqui, aí ele vai criar, né, esses arquivos. Bom, esse arquivo que eu estou abrindo, esse input, né, que é essa feminino, né, um feminino de 1,80 m, 70 kg, tá? Então eu abri ele aqui para a gente visualizar esse modelo, né? Eu estou tentando pegar a melhor parte aqui. A gente tem que lembrar que esse plot aqui, né, essa plot window do MCNP, ela só mostra 2D. Então estou vendo cortes, né, nessa seção desse input. Então, na hora que eu for fazer o plot aqui, a gente percebe, né, o quanto ele é lento para fazer a leitura e tal. Então, ela está deitada numa cadeira daquela de dentista, né, que eu mostrei, naquele setup primeiro. E aqui o detector posicionado. Existem vários outros aqui, mas não vem ao caso. São todos parecidos, né, todos iguais, que mudam aqui suas energias. Tá? Então, acho que era isso, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês a respeito do MEMP-FEMP. Eu vou passar um pequeno exercício da construção do fantoma computacional, como que isso é feito, né? E tem um exercício interessante que pode ajudar a vocês a entenderem como que se trabalha com esses fantomas. Como é que eu crio um fantoma agora, né? Eu fiz o desenvolvimento desse fantoma e tal, eu vi que tem uma caixa, etc., tem essa matriz, mas como é que isso funciona mesmo no MCNP? Então eu vou mostrar em termos práticos como que a gente desenvolve e as dificuldades, tá? É lógico que você precisa ter uma habilidade em programação, tá? Porque você vai manipular, vocês viram ali, né? Alguns milhões de voxels e isso a gente não faz manualmente, né? Então você precisa ter alguma ferramenta de programação para fazer esse trabalho. E aí é o que cada programador desenvolve para si mesmo, né? Para aqueles programas in-house para resolver esses problemas, tá? O especialista em fantomas do nosso grupo MCBEC é o nosso querido Bruno. Ele sabe muito bem como é que trabalha com esses fantomas, essas imagens de CT, como é que eu converto isso, né, em fantomas computacionais. Hoje alguns códigos já leem, né, o Topas já lê o CT direto, o Giant faz isso, o Eggs também faz isso, né, o MCNP ainda não faz não tem essa estrutura, mas há maneiras de fazer isso, né? Muito bem, então vamos lá.